Estudo do Evangelho de Jesus, segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Nesta carta, o apóstolo Pedro adverte os cristãos sobre os falsos mestres e os estimula a continuarem leais a Deus. Todas as cartas, eles vão trazendo recados para que a comunidade cristã fosse perseverante, tomassem fé e coragem para enfrentar todas as adversidades que viriam ao encontro deles. E as adversidades eram muitas, porque em muitas situações, em muitas cidades, ao se dizerem cristãos, seguidores do Cristo, essas pessoas eram arduamente perseguidas. Vejamos. Capítulo 1 de 2 de Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Todos temos que procurar abrir os nossos corações, sentir essa energia divina em nossas almas e receber sempre essas bênçãos, entendendo que cada capítulo, que são cada carta, ele traz então uma mensagem de esperança, uma palavra de estímulo e sempre uma bênção, para que todos abram seu coração a receber a mensagem. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daqueles que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, como todos nós temos nossas tendências, no mundo há muita corrupção. E a corrupção não é só de dinheiro, é dos mais variados níveis de transgressão das leis divinas. E ele lembra que Jesus trouxe para cada um dos discípulos uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, deu a eles o conhecimento do Evangelho, que é o mapa que nos conduz ao paraíso da consciência tranquila. E assim, com essa glória e virtude que Jesus nos oferece, aprendamos a seguir essas promessas preciosíssimas para alcançarmos a paz íntima que nos conduzirá ao reino da consciência tranquila. E vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e a ciência a temperança, a temperança a paciência, a paciência a piedade, a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Então, são um conjunto de qualidades, conjunto de virtudes que nós devemos ter para alcançarmos o nosso aperfeiçoamento, a nossa melhoria. E para a gente entender como que é importante essa colocação, ele vem fazendo gradações das informações, das palavras, das virtudes, e depois ele chega na caridade. A caridade é o amor sem interesse. É quando você faz pelo outro sem esperar nada de volta, simplesmente pela consciência de que somos filhos de Deus e, portanto, todos nós temos que nos ajudar mutuamente para que o outro não se prive do necessário. Se os primeiros cristãos não tivessem encontrado tantos obstáculos para o exercício do cristianismo no início, certamente o mundo hoje seria muito diferente. E, lógico, todos aqueles que lá atrás impediram a evolução da humanidade, tentaram colocar pedras e pedras no caminho da divulgação do cristianismo e da disseminação do cristianismo, hoje reencarnam para trabalhar por ele sob as condições bem mais adversas, bem mais complexas. Poucos de nós somos daqueles que aprendemos a trabalhar no bem, poucos de nós somos daqueles que aprendemos a fazer o bem, a edificar a paz e a trabalhar indistintamente para que as realizações do bem estejam sempre presentes em nossas vidas, estejam sempre nos impulsionando para realizarmos o melhor. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, essas virtudes, essas qualidades, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais nós tivermos virtudes, mais estaremos adquirindo conhecimento, mais plenitude com relação a Jesus. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe,
havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, vejamos. Temos que ter virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade. Tendo isso aqui, nós vamos conseguir enxergar mais longe. Vamos conseguir ter mais percepção, mais vivência das nossas necessidades evolutivas, mais vivências da nossa necessidade de nos aperfeiçoar e de procurarmos crescer para Deus. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca mais tropeçareis. À medida que nós vamos dando os passos, que nós vamos procurando construir, que nós vamos procurando edificar as virtudes, nós vamos conseguir ter melhor vocação, sermos mais firmes e iremos tropeçar muito menos nas nossas imperfeições, nas tendências que muitas das vezes nos batem à porta ao longo da caminhada. Trabalhemos, pois, por nos fazermos melhores, por edificar o bem em nossa caminhada, em nossa existência. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas. Ainda que bem as saibais, estejais confirmados na presente verdade. Portanto, ele já deixa aqui para a gente que é importante que tudo isso nos é concedido como caminho, como setas que indicam o reino do Eterno Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, para que, através desse caminho de virtudes, nós consigamos a libertação da nossa alma dos nossos erros do passado. E aqui ele diz que ele sempre vai nos exortar a fazer o bem, sempre vai nos exortar a seguir caminhando em busca da verdade, em busca da construção do amor e da solidariedade, porque este é o único caminho que vai nos conduzir às verdades do Senhor. É o único caminho que vai nos conduzir à reparação íntima e ao entendimento de que a luz do amor divino vai sempre brilhar em nossos caminhos. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. E aí, enquanto ele estiver vivo, enquanto ele estiver encarnado no corpo, ele ia continuar admoestando-os, ou seja, alertando-os, convidando-os a praticar o bem, convidando-os a fazer as reflexões em prol do bem, porque ele já estava próximo de deixar a terra, conforme ele já tinha suas percepções, e Jesus já o revelava pelos mecanismos da intuição, da vidência, da clariaudiência, porque todos os apóstolos eram médiuns. Principalmente, Jesus, quando precisava falar com eles, apresentava-se a eles e falava. Óbvio, à medida que você desenvolve um vínculo de amizade com alguém, fica muito mais fácil criar todos os mecanismos das percepções psíquicas. Mas também, eu procurarei, em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Aqui é um caminho prático de trazer intuição, trazer por outros mecanismos mediúnicos a percepção das realidades espirituais. E Pedro vai alertando seus companheiros, que ele sempre procurava fazer com que eles se lembrassem dele após a morte. Que eles se lembrassem dele e, como lembrança, lendo as suas cartas, lendo o Evangelho, estudando-o para prosseguirem sua jornada evolutiva, sua caminhada. Ele estaria sempre lado a lado com todos aqueles que faziam parte do grupo de seguidores do Cristo. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Quando Jesus sobe o Tabor, acompanhado de Pedro, João e Tiago, ele se transfigura depois de uma oração, aparece Moisés e Elias para conversar com ele, e
Após esse diálogo, os apóstolos ficam em êxtase e quando eles voltam a si, só estava Jesus chamando-os para descer o morro. E é importante nós entendermos, aqui ele está nos mostrando que todos os ensinamentos do Cristo não foi feito por fábulas, foi feito por inspiração divina. E eles conviveram com Jesus e apreciaram no Monte Tabor a voz vinda dos céus, mostrando para eles que Jesus deveria ser amado, respeitado e seguido, porque ali era o caminho que nos conduziria e conduz ao reino da consciência tranquila, ao reino de Deus. Portanto, procuremos, pois, seguir o Evangelho, sentir o Evangelho e praticar o Evangelho. Todos nós temos o compromisso, a responsabilidade de procurarmos vivenciar os ensinamentos do Cristo, de procurarmos vivenciar o amor, a paz e a fraternidade legítima em nossos corações, em nossos caminhos. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça. E a estrela da alva apareça em nosso coração. É importante estarmos firmes na palavra dos profetas. É importante estarmos firmes nos ensinamentos do Evangelho. Nenhuma informação, nenhuma interpretação pode fugir da bondade, da caridade, da luta pelo aperfeiçoamento, de buscar nossa transformação íntima, de buscar nosso melhoramento. Porque, assim como os profetas foram a luz que estava iluminando os caminhos de quem viria, nós também temos que fazer com que nos tornemos essa luz que ilumine o caminho dos outros que virão. Porque aprendemos com pessoas que eram mais experientes do que nós, e agora nós temos a responsabilidade de passar as nossas experiências para outros, tornando-nos uma luz, tornando uma fonte de radiação de amor e de esperança em nossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Todas as vezes que formos estudar as Escrituras, saibamos, ali foram escritas por homens, mas esses homens estavam inspirados por Deus. Estavam tendo a intuição divina de como deveriam escrever, o que deveriam escrever, portanto, devíamos respeitar. E respeitando as profecias, respeitando os ensinamentos divinos, respeitando as bênçãos de Deus para nós, trazidas por Jesus, estaremos construindo e edificando o reino de Deus em nosso coração, para melhor concebermos a existência de Jesus e procurarmos seguir os caminhos que nos conduzem a Ele. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos iluminando e fortalecendo, para que o amor, a paz e a fraternidade estejam sempre brilhando em nossos caminhos, iluminando os nossos caminhos e todos aqueles que vierem até nós. Abençoa-nos, Jesus, ilumine-nos, Senhor.